Vera, que também todos nós somos carentes das bênçãos do Senhor. Senhor nosso Deus, neste momento a qual nós aqui estamos, queremos agradecer o Senhor pelo dia que passamos, pelas bênçãos recebidas, pela escola bíblica que tivemos, que a Tua palavra falou poderosamente com nós. Agradecer o Senhor por este dia que são comemorados todos os anos como o Dia das Mães. Sabemos, Senhor, que todo dia são dia das mães, todo dia são dia de alegria para um, às vezes sofrimento para outro. Mas no fim a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E que pode a mãe ter medo, dor no parto, mas quando nasce se alegra por ter um filho varão. Pai querido, que as mães venham se alegrar por ter os Teus filhos, filhos venham a valorizar as suas mães grandiosamente. Deus vem abençoar este culto no decorrer de todo ele, as pessoas que vão louvar o Teu nome, que seja abençoado por Ti, para que a igreja possa, ao ouvir os louvores, sentir a Tua poderosa presença. E a pregação da Tua palavra, Senhor, que venha falar conosco poderosamente em nossos corações. E se tiver pessoas enfermas que chegar aqui, que o Senhor possa estar curando, oprimido o Senhor possa estar libertando, e quem está triste, somente o Senhor para alegrar. Fica conosco, abençoe todo o Teu povo na face da terra, dê vitória e alegra os nossos corações, em especialmente, só por Te servir, já somos felizes. Obrigado, Senhor, por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Vamos ler a palavra no livro de Êxodo. Após a missionária Sandra está louvando o Senhor com toda a igreja, com louvor da harpa. Êxodo capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Aleluia, Jesus. Êxodo capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Diz a palavra do Senhor, o nascimento de Moisés. Diz assim o livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Os irmãos podem se assentar. Isso trata-se de o nascimento de Moisés, em meio às lutas e às perseguições no povo de Israel. Uma mãe que dá à luz um filho e vê a formosura dele e esconde ele por 3 meses, não podendo mais esconder, teve que se aparecer. Com dificuldade, em meio ao mar, foi parar na casa, na mão das filhas de Faraó. E nisso, Deus cumpriu o projeto dele na vida de Moisés. E a mãe de Moisés, com certeza, muito feliz, porque ganhou salário para cuidar do próprio filho, caladinha, né? E Deus cuidando de tudo. Vamos ouvir o louvor da harpa. Quero desejar um dia que já está passando, já passou, mas a comemoração do Dia das Mães. Deus abençoe todas as mães, né? Que seus filhos possam te valorizar grandiosamente, e que você possa sempre olhar e se alegrar por ser mãe de filhos e filhas. Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos com a paz do Senhor, né? Quer desejar a nós que somos mães, né? Por este dia tão maravilhoso. Hoje eu estava dizendo, né? A minha família lá na roça. É tão bom
a gente poder compartilhar e passar momento com quem a gente amamos, né? São momentos que são muito raros, mas que Deus, quando Ele nos dá a oportunidade, nós devemos abraçar ela. E foi muito bom, né? Estarmos juntos. Convida a irmã Daiane para vir cá louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o número 48 da nossa harpa. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que levou o grande dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do Aleluia, Jesus. Vai chegar esse dia e lá no céu nós estaremos na presença do Senhor. A equipe de louvor estará adorando o Senhor neste momento. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. Estamos mais uma vez na casa do Senhor Jesus, amém? Tivemos pela manhã a escola, uma escola bíblica abençoada, aleluias. Aprendemos mais da palavra de Deus, né? E agora estamos mais uma vez aqui para cultuar o Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida ricamente nessa noite. Enquanto quando você dá glórias a Deus, aleluias, Ele manifesta no nosso meio, amém? Você sai abençoado. Muitas vezes nós saímos vamos para o culto, não sei se você já teve essa experiência, cansado, aborrecido da vida, né? Porque a vida às vezes a música não toca às vezes do jeito que a gente quer, né? A música da vida. Mas o Senhor às vezes Ele tem uma palavra no culto e a gente vai para casa renovado, com esperança para andar mais uma semana fortalecido pelo Senhor, amém? Então clame Ele nessa noite. Pode baixar o meu um pouquinho que está dando o microfone aqui. Isso.
aqui, pode? Amém? Aleluia, irmão. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino que tem o título A Tua Presença. Nós lutamos, né? Corremos atrás daquilo que é necessário para sobrevivermos nessa terra. Todavia, não dá para nós vivermos sem a presença do Senhor, amém? Aleluia. É a presença dele que te faz caminhar, que não te faz desistir da tua família, dos teus filhos. É a presença dele que está presente neste culto nessa noite. Vai clamando a presença dele sobre a tua vida nessa hora. Oh, aleluia! Só a presença dele cura a depressão, a angústia que está atormentando a tua alma nesse momento. Vai sair porque a presença dele vai ser abundante na tua vida, amém? Não vejo nada aqui que o mundo dá, oh, aleluia. Pois o meu coração deseja sem parar o quê? A tua presença. Igreja bem forte, mais uma vez. A tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, é passageiro, vai ficar aí. Nada que existe pode se igualar, por quê? Porque ele é eterno. Com a tua presença
quando a presença do Senhor vem. Ai, aleluia, nosso coração é renovado, o nosso ânimo é despertado. Oh, aleluia, e nós somos reanimados pelo Senhor. Só a presença dele te fortalece, só a presença dele faz você permanecer. Às vezes tem tanta presença ruim neste mundo, querendo tirar você da presença de Deus, mas a presença de Deus é que tem cuidado, tem amparado a tua vida, tem te guardado até este momento. Oh, aleluia, para você permanecer de pé, adorando, exaltando, glorificando. É a tua presença. Declare. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Só quem já sentiu a presença dele neste lugar, dá glória a Deus bem forte pro Senhor, porque ele já está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. É só a presença do Senhor nas nossas vidas que pode fazer-nos alegrar e caminhar neste mundo de engano e de sofrimento. Bom, Geneilson, você está aqui, não vai pregar a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos ouvir o ciclo de oração, vamos louvar o Senhor. Após o ciclo de oração, nós vamos ouvir as nossas crianças. Quando as lutas vêm, quando as lutas vêm, eu dobro meu joelho e oro, boca no pó, eu clamo, eu choro, pois sei que lá do céu Deus me ouvirá. Quando as lutas vêm, eu não murmuro, não reclamo. Crente fiel
negócio é tomar posse da vitória, né? Que Deus abençoe, que a vitória já chegou. A paz do Senhor. Amém. Feliz Dia das Mães. Nós amamos você. Deus abençoe, né? Todas essas crianças que vão crescendo na presença do Senhor. Irmãos, eu queria nesse momento agradecer as pessoas que estão nos visitando nesta noite. E após o agradecimento, queria ver se a filha do irmão Geneilson vai louvar o Senhor nesta noite, tá? Se ela for louvar, nós vamos ouvir ela louvar o Senhor. Agradecer nossos irmãos, a todos que aqui estão presentes. Ali está a Jamile, está a neta da irmã Gessina, e lá atrás está Cauã, Lucas, namorado, está o Lucas da Juliana. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente, tá? Aqui estava a irmã aí lá do Grace, eita glória, né? Prestigiando aí, isso é bom, maravilhoso, Deus abençoe. Também está a Dona Maria, esposa do irmão Sebastião ali, Deus abençoe a vida dela. E aqui está lá atrás, né, a mãe da irmã Sinara, o varão ali ao lado, Deus abençoe grandiosamente. A irmã aqui também, Deus abençoe você. Irmão José, Deus abençoe a sua vida, né, grandiosamente, no nome de Cristo Jesus, né? Vamos receber o nosso visitante como bem-vindo, e após nós vamos ouvir a filha da irmã Sabrina louvar o Senhor. Vamos lá? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e nós te amamos também. Amém? Deus abençoe. A irmã vai louvar o Senhor, então nós vamos ouvir. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém?
você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, pois se uma porta se fecha, o que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, pois se uma porta se fecha, o que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar que o Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes confiar, o que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Descansa o teu coração, Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus possa fazer com que nós possamos dormir tranquilo, né? Vamos ouvir o conjunto de jovens, Atalaia de Cristo adora o Senhor, e depois, se tiver algum irmão que trouxe, quer deixar um versículo para sua mãe, uma homenagem, aí nós vamos ouvir, tá? Hoje é dia das mães, quem sabe você veio com um dia na sua mente especial para oferecer alguma coisa para sua mãe, uma palavra de agradecimento. Conjunto Atalaia de Cristo, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo a unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém. Quando trouxe a Arca da Aliança de volta com ele pra Jerusalém. É a presença de Deus que faz a diferença e é a presença de Deus que ordena a bênção, tá? Isso é com certeza. Tem algum das irmãs que quer deixar uma declaração, uma palavra da sua mamãe nesta hora? Se tiver, nós vamos ouvir, viu? Aleluia, Jesus. Se não tem, presbítero Vanderlei quer louvar o Senhor com o louvor da harpa. Amém. Enquanto o presbítero Vanderlei vai louvar o Senhor com o louvor da harpa, com toda a igreja,
Gostaria de pedir o diácono Zaqueu que pudesse estar recolhendo oferta, você que trouxe oferta para a casa do Senhor. Depois nós vamos ouvir o irmão João Carlos, o diácono João Carlos, adorar o Senhor também. Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aquele louvor que todos conhecem, porque Ele vive e está em nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar bem alegre, que é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E a igreja canta assim. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo Aleluia, Jesus. Tiago João Carlos vai estar adorando ao Senhor. Depois a irmã Sabrina, se quer louvar o Senhor também, nós vamos ouvir. Isso. Eita. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje é uma noite especial em comemoração ao Dia das Mães, né? E eu quero parabenizar todas as mães que estão aqui nessa noite, que Deus continue abençoando a sua vida.
Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, bastante conhecido. O presbítero Giovanni vai me ajudar. Senhor, minha oração se tornou sede canção, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canção.
Senhor possa encharcar as nossas vidas com o poder da palavra dele. Vamos ouvir irmã Sabrina adorando ao Senhor por nós, e com o último louvor será com a irmã Lisete. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O importante é que vai chegar o dia que a gente não vai ter mais tristeza, choro e morte, nunca mais e nunca mais mesmo. Elisete adorando ao Senhor,
Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou estar louvando ao Senhor, mas meu esposo. E este louvor fala que Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. Oh, glória. E para nós fazermos parte do reino de Deus, nós temos que estar ligados nessa oliveira verdadeira que é Jesus. Sem Jesus, irmãos, nós não somos nada. Aleluia. Eu costumo dizer que nós temos que fazer de tudo para nós irmos para o céu. Porque lá no céu não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais tristeza. Os problemas que nós enfrentamos aqui nessa terra ficará tudo para trás. Lá no céu é alegria, lá no céu é gozo, é só a presença de Deus na nossa vida. Mas, por outro lado, aqueles que não forem morar com Jesus, será dor eterna, o sofrimento eterno. Então vamos estar ligados na oliveira verdadeira que é Jesus. Aleluia, e através desse Jesus nós podemos dar frutos e frutos bons, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Ramos quebrados e um zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira. Jesus Cristo é, nele fui enxertado. Através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mas um certo dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado. Através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Antes nós não éramos nada, mas o Senhor Jesus nos chamou e nos salvou. Aleluia. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele fui enxertado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado.
sim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agradecemos a oportunidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aí a tua igreja, que irá ouvir a tua palavra nesta hora. Eis aqui o teu servo, a qual vai transmitir a tua palavra para os nossos corações. Usa, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória. Mas abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, valorizá-la. Abre, Senhor, os nossos olhos para enxergar as tuas maravilhas. E abre o nosso coração para guardar e não pecar contra ti. Toma todo o teu povo nas tuas poderosas mãos. Aquele que prega e aqueles que ouvem. E assim a tua obra será completa para nós. Abençoe o teu servo com a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria mais uma vez de nós estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Hoje é um dia especial, o Dia das Mães, e desde já eu queria desejar a todas as mamães que estão aqui um feliz Dia das Mães para vocês. Sabe que vocês são pessoas importantes, amém? Você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 em diante. Se você pudesse colocar sobre os pés em reverência a palavra do Senhor, Lucas no seu capítulo 24, versículo 1 em diante. Gostaria que todos os irmãos achassem, amém? Uma palavra bastante conhecida, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Todos acharam? Que vai dizer dessa forma: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiárias que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com veste resplandecente. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, e lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e a outros que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe parecia como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lenços ali postos, e retirou-se admirado consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, a 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com ele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas, que caminham trocando entre vós, e por que estáis triste? Senhor Deus eterno Pai, nesse momento, ó Pai, eis-me aqui, ó Pai, para estar ministrando a Tua palavra. Deus, de mim mesmo não tenho nada a oferecer para a Tua igreja, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, seja comigo nessa noite, ó Pai.
e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, me conduza a ministrar a Tua santa palavra. Pai, te peço, ó Pai, assim como o Senhor foi, ó Pai, com os seus profetas no antepassado, seja comigo nessa noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo Consolador, ó Pai, me traz a memória de tudo aquilo, ó Pai, que eu estudei, e que eu venha, ó Pai, ministrar para a Tua igreja aquilo que o Senhor me passou. Assim eu te agradeço, ó Pai, muito obrigado por tudo. Fala com a Tua igreja por intermédio da Tua palavra. Assim nós te agradecemos por tudo, e que pessoas que entrou neste lugar, ele não venha sair da mesma forma que entrou, mas venha sair renovado, edificado pelo poder da Tua santa e gloriosa palavra. Sabemos que é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que conduz o homem à salvação eterna. Assim nós oramos e apresentamos diante do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Irmãos, o texto a qual eu acabei de ler vai falar a respeito do nosso Jesus. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 1, versículo de número 18, que uma mulher por nome de Maria, a Bíblia diz que o anjo Gabriel, ele vai chegar até essa mulher e vai dizer para Maria que ela teria um filho e era concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o anjo ainda vai dizer para ela: olha, você terá um filho e você colocará o nome no menino de Jesus, que é o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Maria agora está grávida desse menino por nome Jesus. A Bíblia diz que o tempo vai se passando e o menino Jesus, ele vai nascer em uma manjedouro. Só que a Bíblia relata também que um rei por nome de Herodes, ele sabia que viria um que seria o rei dos judeus, que era Jesus Cristo de Nazaré. Herodes então ele começa a perseguir todas as crianças que tinham cerca de 2 anos, porque Herodes ficava pensando com medo de o rei Herodes tomar o seu trono. Só que mal sabia ele que Jesus ele veio como rei, mas ele veio simples. Jesus ele não veio para ficar no meio dos doutores. Jesus ele veio para ficar no meio daqueles que eram fracos situalmente, financeiramente. A Bíblia diz então que Jesus, o tempo vai se passando, Jesus ele vai crescendo. A Bíblia diz que João agora ele batiza Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é levado para o deserto, Jesus ele é tentado pelo diabo, Jesus ele vence o diabo por intermédio da palavra, e Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele começa a pregoar, Jesus ele começa a dar os sermões, os montes das oliveiras, Jesus ele começa a ensinar, Jesus ele começa a curar, Jesus ele começa a libertar aqueles que estavam aprisionados na mão de Satanás, e Jesus ele começa o seu ministério. E é interessante que quando Jesus ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a ensinar os sermões, é interessante que os discípulos estão do lado de Jesus, observando Jesus ensinar os seus discípulos. Os discípulos estão do lado observando Jesus curar, os discípulos estão do lado observando Jesus ensinar a respeito da salvação, a respeito do céu. Os discípulos estão do lado observando como que Jesus ele libertava aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam presos nas garras de Satanás. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a ensinar, e vai vir a perseguição sobre o nosso Jesus. Jesus, ele é perseguido. No momento na qual Jesus, ele começa a curar, quando Jesus, ele começa a libertar, vem a perseguição em cima de Jesus. Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles venham perseguir Jesus. E a Bíblia diz que eles procuram ocasiões para poder acusar Jesus. E eles vão conseguir ocasião, bolar algo para poder acusar Jesus. Jesus, por ele falar que ele era filho de Deus, por ele falar que ele sentaria à direita de Deus Pai, para os fariseus, para os doutores da lei, eles consideravam aquilo ali como uma blasfêmia. E eles conseguiram pegar o nosso Jesus e levar Jesus até o governador Pôncio Pilatos. Jesus ele foi até a corte, Jesus ele foi para a mão de Pilatos. A Bíblia diz então que eles queriam que Pilatos pegasse Jesus, levasse Jesus para a cruz. Eles queriam que Jesus ele fosse crucificado. Eles queriam que Jesus ele fosse para a cruz.
A Bíblia diz então que agora Pilatos ele vai pegar Jesus e ele vai procurar acusação contra Jesus. Só que Pilatos ele não acha acusação contra Jesus. Eles queriam acusar Jesus, mas Pilatos eles não via acusação contra Jesus. A Bíblia diz então que eles vão pegar Jesus e vai levar para Herodes. A Bíblia diz então que Herodes também não vai ver acusação alguma contra Jesus. Retorna Jesus para a mão de Pilatos. E Pilatos, mais uma vez, ele não acha acusação alguma contra Jesus. A Bíblia diz então que agora eles queriam que Jesus ele fosse ali para a cruz, ele fosse crucificado. E como de costume, era Páscoa, e na Páscoa era de costume, quando duas pessoas fossem presas, uma era solta e a outra fosse para a cruz. E tinha um homem por nome de Barrabás. Barrabás era um homem que ele havia cometido crime. Barrabás era um homem que ele havia matado uma certa pessoa. E a Bíblia diz que o povo queria que soltasse Barrabás e Jesus fosse para a cruz. E a Bíblia diz então que eles soltaram Barrabás e Jesus ele foi crucificado. A Bíblia diz que os soldados romanos pegavam Jesus e batiam no corpo de Jesus com um chicote. A Bíblia diz então que os soldados romanos eles pegavam aquele chicote e batiam sobre as costas de Jesus. E na ponta do chicote daquele soldado romano havia pedaços de ossos de animais, havia pontas de chumbo. E no momento a qual eles batiam, que eles puxavam, vinham tecido, vinham pedaço da carne do corpo de Jesus na ponta daquele chicote. Tudo isso foi por amor a mim, tudo isso foi por amor a você. Jesus ele foi para aquela cruz inocente, Jesus ele foi para aquela cruz inocentado, sem culpa algum, sem pecado algum, e ele deu a sua vida naquela cruz por amor a mim e por amor a você, por uma raça de gente que muitas das vezes não quer nada com Deus, não quer nada com Cristo. Jesus ele foi para aquela cruz, ele sofreu açoite. A Bíblia vai dizer que eles pegaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Jesus ele foi para aquela cruz não só com as chibatadas que ele levou, mas também com aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. A Bíblia diz então que agora Jesus ele é colocado no madeiro e vai pegar um prego e vai pregar sobre as mãos de Jesus, e Jesus ele vai ser caminhado sobre aquela via dolorosa em direção ao Calvário. Jesus ele está caminhando em direção ao Calvário para poder entregar a sua vida por amor a mim e por amor a você. Aleluias. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está na cruz. A Bíblia diz que eles zombavam de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles humilhavam o nosso Jesus. É interessante, irmãos, a Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus, no momento a qual ele está indo para o monte, Jesus ele está indo no monte orar, e a Bíblia diz que ele fala para os discípulos: ficais aqui, orai para que não entreis em tentação. A Bíblia diz que no momento a qual Jesus ele está no monte orando a Deus Pai, a Bíblia diz que quando Jesus ele está orando, Jesus ele vai começar a suar gotas de sangue. Por que Jesus ele estava suando gotas de sangue naquele momento? Porque Jesus ele é onisciente. Jesus ele era onisciente, ele sabia de tudo o que seria passar, o que ele iria sofrer por amor à humanidade. Jesus ele sabia que ele seria humilhado. Jesus naquele momento ele sabia que ele sofreria açoite do chicote dos soldados romanos. Jesus ele saberia que ele sofreria com os cravos em suas mãos, com o cravo em seus pés. Ele saberia que ele sofreria com aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E ele saberia também que ele seria rejeitado. Jesus ele começa a suar gota de sangue, porque Jesus ele sabia de tudo que teria que acontecer, de tudo o que ele iria passar. A Bíblia diz que Jesus agora ele está na cruz, e Jesus, a Bíblia diz que ele vai dizer: Pai, está consumado. A Bíblia diz que houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. A Bíblia diz que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. E Jesus ele entregou a sua vida naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Não foi, nós não merecemos, mas foi pela graça. Não, nós não merecemos o que Jesus fez, mas foi por amor.
Eu creio que todos que estão aqui têm um filho, irmão. Quem aqui tinha coragem de pegar o seu filho, seu único filho, e dar numa cruz por amor à humanidade? Não tem hipócrita aqui não, irmãos. Eu não tinha coragem. E eu creio que os irmãos também não tinham coragem de fazer isso. Mas Deus, Ele fez. Por amor a mim, por amor a você. Jesus, Ele pegou o seu único filho. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma expressão de amor. Jesus, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu único filho no madeiro. Ele deu seu único filho naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. A Bíblia diz que Jesus, Ele entrega a sua vida naquela cruz. Só que a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscita. A Bíblia vai dizer então que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. E a Bíblia diz que quando elas vão chegar no sepulcro, o corpo de Jesus já não estava lá. Glória a Deus, aleluia. Porque o corpo dele já não havia mais no sepulcro. Os lenços estavam no sepulcro, mas o corpo dele não estava no sepulcro, porque ele havia ressuscitado. E hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. A Bíblia diz que primeiro dia da semana de madrugada as mulheres elas vão ao sepulcro. E quando elas chegam no sepulcro, Jesus já não estava mais no sepulcro. A Bíblia diz que elas vão sair de dentro do sepulcro. Quando elas vão sair, a Bíblia diz que 2 varões com roupas resplandecentes vão chegar diante daquela mulher e vai dizer: por que procurai o vivente entre os mortos? Não é dito que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria? A Bíblia diz então que agora aquelas mulheres, elas vão retornar e vão até onde estavam os apóstolos, os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que elas vão chegar onde estavam os apóstolos e vai dizer: olha, Jesus, ele não está mais no sepulcro, Jesus, ele já não está mais no túmulo. Os lenços estão no túmulo, mas o corpo de Jesus, ele não está no túmulo. A Bíblia diz que elas vão dizer que o anjo vai aparecer para ele e vai dizer: olha, 2 varões apareceram e disse que Jesus, ele ressuscitou. A Bíblia diz então que Pedro, ele não vai acreditar no momento a qual as mulheres chegam até ele e dizem que Jesus não estava no túmulo. Pedro, ele sai rapidamente e vai até o sepulcro de Jesus. E quando ele chega ao sepulcro de Jesus, que ele vai abaixar, ele vai olhar, Jesus já não estava mais dentro do túmulo. Os lenços estavam, mas Jesus, ele não estava dentro do túmulo. Aí a Bíblia diz que agora alguns dos discípulos, 2 dos discípulos, eles vão sair de Jerusalém. Só que é interessante que Jesus, antes dele, ele vai dizer: olha, eu vou ir para a direita de Deus Pai, mas permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que Jesus, ele faz uma promessa para poder ficar em Jerusalém. Só que os discípulos, eles não estão permanecendo em Jerusalém. Os discípulos, eles estão saindo de Jerusalém para uma aldeia por nome de Emaús. 2 dos discípulos estão saindo de Jerusalém e estão indo para uma cidade por nome de Emaús. Mas a promessa não era para ficar em Jerusalém, porque estão saindo de Jerusalém e estão indo para Emaús. A Bíblia diz então que eles agora estão indo em direção a essa cidade, a essa aldeia por nome de Emaús. E é interessante que quando eles estão caminhando em direção a essa aldeia, a Bíblia diz que os discípulos eles começam a conversar entre si. E o que os discípulos falavam entre si? Sobre os feitos que Jesus fazia. A Bíblia diz que os discípulos eles falavam entre si. E eu creio que os discípulos estavam falando um com o outro: olha, você lembra naquela festa que o vinho acabou? E Jesus, para que o casamento não parasse, ele transformou a água em vinho. Aí eu creio que um dos discípulos vai dizer: eu lembro. Você lembra de quando Jesus estava na cidade de Cafarnaum, na casa de
provavelmente Simão, de um homem que não poderia andar, um homem que era aleijado. Você lembra daquela maravilha que Jesus fez, que 4 homens pegou aquele paralítico e chegou até a essa casa, e eles desceram aquele paralítico no telhado da casa, para que aquele homem recebesse o milagre? Eu creio que eles vão dizer, eu lembro. Você lembra de quando Jesus, ele chegou em uma cidade por nome de Naim? Havia ali uma mulher que ela tinha um único filho, e aquela mulher, ela acabava de perder a sua única esperança. Ela já tinha perco o seu marido e seu único filho, ela acabava de morrer. E você lembra que Jesus, ele chegou e ele tornou ressuscitar aquele jovem que estava morto? Eu lembro. Você lembra de quando Jesus, ele estava passando na cidade de Jericó, que havia ali aquele cego por nome de Bartimeu, ele não podia enxergar. Você lembra que Jesus, ele curou aquele cego e aquele cego voltou a enxergar? Eu lembro. Você lembra de quando Jesus, ele chegou em Betânia? Lázaro já havia 4 dias que estava morto, mas Jesus tornou a trazer vida aquilo que já estava morto. Eu lembro. Você lembra de quando Jesus, ele chegou à beira do rio da Galileia, e um certo homem por nome de Jairo, já havia que sua filha estava enferma, e Jesus foi até a casa de Jairo, e no momento a qual Jesus estava aí na casa de Jairo, você lembra que aquela mulher que sofria de enfermidade, tocou nas vestes de Jesus, ela recebeu o milagre? Eu lembro. E Jesus, ele continuou, ele chegou até a casa de Jairo, e ele tornou ter vida aquela jovem que já estava morta. Eu lembro. Só que agora a tristeza estava no coração dos discípulos. Os discípulos estavam entre si falando do feito a qual Jesus havia fazido, e a tristeza no coração. Só que no momento que eles estão falando um com o outro, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus aparece no meio dos discípulos. Só que o discípulo estava com o olhar tanto na tragédia que eles não conseguiram enxergar Jesus do lado deles. Assim muitas das vezes é na minha e na sua vida, irmãos. Muitas das vezes nós estamos com um problema tão grande, e Jesus está do nosso lado esperando para que nós falamos o problema para Ele. E muitas das vezes nós falamos o problema para um, para o outro, para A, para B, para C, e nós não falamos o problema para Jesus. Muitas vezes nós estamos com problema no casamento, Jesus está do nosso lado, mas nós estamos com o olho no problema e nós esquecemos de Jesus que está do nosso lado. Muitas das vezes aconteceu uma perca sobre a nossa família, e nós estamos com o olho na perca e esquecemos Jesus do nosso lado. Assim era na vida dos discípulos. Jesus, ele estava com o olho na perca. Eles estavam com o olho em Jesus que havia morrido, e Jesus do lado deles, mas eles estavam com o olho estampado e não conseguiam enxergar Jesus do lado deles. Só que a palavra de Deus essa noite é: esquece o teu problema e olhe Jesus que está caminhando do seu lado. O seu problema pode ser grande, mas você tem que entender que o Deus que você serve é maior do que o problema, e Ele está do seu lado a todo tempo. A luta que você passa pode até ser grande, mas você tem que entender, a luta pode até ser grande, mas o meu Jesus, o meu Redentor, Ele vive, e Ele é maior do que qualquer luta, e Ele está ao seu lado a todo tempo. A enfermidade pode ser grande, mas o Deus que você serve é maior. A provação pode ser grande, mas o Deus que você serve é maior. A humilhação pode até ser grande, mas o Deus que você serve é maior. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece no meio dos discípulos, dos 2 discípulos. É interessante que a Bíblia diz que quando Jesus aparece no meio do discípulo, aí a Bíblia diz que a Bíblia vai dizer no versículo 17, Jesus vai dizer, ele disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que está triste? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou quais, e ele lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus, e todo o povo, como os principais do sacerdote, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. No momento a qual Jesus aparece, aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: olha, que palavras são essas? Por que está triste? Aí a Bíblia diz que Cleopas, ele vai dizer, um dos discípulos vai dizer: olha, não tu és peregrino em Jerusalém? Não sabeis as coisas que têm sucedido em Jerusalém? De Jesus Cristo Nazareno, que era poderoso, que era profeta, que ele curava, que ele expulsava demônios, que ele pregoava, ensinava sermões, e hoje ele já não está nosso mais porque ele foi morto. Só que o discípulo estava com o olho tanto no problema que o próprio Jesus perguntaram para ele, eles não enxergaram Jesus.
Ele estava tanto agarrado nos problemas que o próprio Jesus manifestou do lado deles e eles não conseguiram enxergar Jesus do lado deles. Muitas vezes nós estamos com o olho focado tanto no problema que o próprio Jesus nos pergunta algo e nós não falamos aquilo que nós precisamos para Ele. Ele estava tanto conformado com a perca, ele estava tão conformado tão entristecido com o que havia acontecido que eles não conseguiriam enxergar Jesus do lado deles. Aí a Bíblia diz então que Jesus vai responder aos discípulos: olha, não é dito que ele seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria? Aí a Bíblia diz então que os discípulos eles foram caminhando até chegar à casa em Emaús. A Bíblia diz que quando eles chegam nessa casa em Emaús, a Bíblia diz que Jesus ele fez com que eles iriam para mais longe. E quando Jesus ele fez que ele iria para mais longe, o discípulo convidou Jesus para poder ficar dentro da casa onde eles ficariam. A Bíblia diz que Jesus ele aceita o convite. Jesus ele vem e ele fica dentro da casa. E como de costume judaico, até isso, aqui no Brasil eu creio que é dessa forma, porque eu mesmo faço dessa forma. Quando alguém vai na minha casa para poder, eu convido para almoçar, fazer algo, é de costume a gente dar a oportunidade para a pessoa orar, abençoar o alimento. Assim também era naquela época. Então os discípulos eles convidaram Jesus e deu para que Jesus desse graça naquele momento. A Bíblia diz então que Jesus ele agradece. A Bíblia diz que Jesus ele pega o pão e ele vai partir o pão. E no momento a qual Jesus ele vai partir o pão, os discípulos realmente eles acreditaram, eles entenderam que era Jesus Cristo que havia ressuscitado. Por como que os discípulos descobriram no partir do pão que era Jesus? Porque nos judeus, as roupas dos judeus elas são grandes e as mãos do judeu elas são tampadas. Então no momento a qual Jesus estava caminhando com eles, eles não conseguiam ver os cravos sobre as mãos de Jesus. No momento que Jesus estava andando com os discípulos, eles não enxergaram os cravos que foram furados a mão de Jesus. Só que no momento do partir do pão, que Jesus levantou o pão, que Jesus deu graça, que ele foi partir o pão, eles viram os cravos sobre as mãos de Jesus. Foi nesse momento que eles reconheceram que era Cristo. Jesus, ele morreu, mas verdadeiramente ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. A Bíblia diz então que os discípulos retornam rapidamente para Jerusalém. E eles vão dizer para o discípulo: verdadeiramente Jesus Cristo, ele ressuscitou. Jesus ele ressuscitou, irmão. E Jesus ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por você. Muitas das vezes nós queremos desanimar, nós queremos parar. Só que no momento em que nós queremos parar, nós queremos desanimar, Jesus ele está à direita de Deus intercedendo por mim, dizendo: não, Pai, ele não sabe o que ele está falando, ele não quer parar, ele quer continuar. Muitas das vezes muitos pedem para morrer: eu quero morrer, não aguento mais. Aí Jesus está à direita de Deus Pai dizendo: não, Pai, ele não quer morrer, ele quer vida. Não, Pai, ele não quer morrer, ele quer vida. Jesus ele é vida, Jesus ele é a vida eterna. E se você crê que Jesus ele é a vida eterna, adore o Senhor nessa noite, porque é motivo de nós adorar o Senhor nessa noite. É motivo porque aquele favor imerecível que ele fez naquela cruz, é motivo de você adorar, é motivo de você agradecer, é motivo de você glorificar o nome dele. Não foi favor imerecível, nós não merecíamos, mas ele fez por amor a nós. Nós não merecíamos, mas foi a graça, porque outrora nós estávamos condenados ao inferno, nós não teríamos direito à salvação eterna, mas Jesus ele operou um plano de salvação para a minha vida, um plano de salvação para a sua vida. E qual foi o plano de salvação? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ele veio, morreu para o meu pecado. Jesus ele veio, ele morreu para o seu pecado, e hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Hoje Jesus ele é o meu advogado, hoje Jesus ele é o seu advogado. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Hoje ele me defende, hoje ele te defende. Só que vai chegar o dia que ele vai ser juiz. E como que nós vamos se encontrar no dia que ele for juiz? Essa aqui é a pergunta para nós aqui nessa noite. Hoje ele me defende, hoje ele defende você. Só que vai chegar um dia que ele vai estar sentado no alto sublime trono branco.
E nós vamos estar diante dele. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará naquele grande dia. Rico, pobre, negro, branco, todos vão se dobrar diante de Deus. Jesus, todos vão se dobrar diante de Jesus. Anjos, homens ricos, homens pobres, homens que são importantes, demônios, até Lúcifer vão ter que se dobrar diante de Deus, de Jesus naquele grande dia. Hoje ele me defende, hoje ele te defende. Só que vai chegar um dia que nós vamos se apresentar a ele e vai ser juiz. Ele está lá à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Só que vai chegar o dia do acerto de conta. E como que nós vamos se aparecer diante dele daquele grande dia? Ele tem colocado uma obra sobre a mão de cada um que está aqui nessa noite. Ninguém veio, irmão, na igreja para poder ficar sentado em cadeira, não. Deus ele tem colocado uma obra sobre as mãos de cada um. Quantos têm um dom de louvar, quantos têm um dom de pregar, quantos têm um dom de ministrar a palavra, quantos têm um dom de profetizar, quantos têm um dom de cura, quantos têm um dom de cantar. Só que muitos estão com o dom parado, muitos estão com a obra parada. E quando nós estamos parados, tem pessoas lá fora que estão descendo a sepultura sem conhecer o amor de Jesus. Enquanto nós estamos parados, tem pessoas nesse momento que estão no leito, ou precisando ouvir uma palavra, aceitar Jesus, e Jesus buscar aquela pessoa ser salva pelo intermédio da palavra e vir ao arrependimento. Só que muitas das vezes nós ficamos quietos no nosso cantinho, nós não pregamos a palavra. Muitas vezes nós ficamos acanhados, tímidos. Os tímidos não entrarão no reino dos céus, não. Cada um que está aqui tem uma obra sobre as suas mãos, e vai chegar um dia que Jesus ele vai abrir o livro da vida e o livro da obra. E ele vai fazer uma pergunta para cada um: cadê a obra que eu tenho colocado sobre a sua mão? Você tem exercido essa obra? E aí ele vai procurar no livro da vida. Será que o seu nome vai estar escrito no livro da vida? Então entenda, Deus, Jesus, ele não chamou ninguém para poder ficar sentado em cadeira, não. Ele tem uma obra sobre as mãos de cada um. Muitos têm um dom de pregar, muitos têm um dom de louvar, muitos têm um dom de cura, muitos têm um dom de profetizar, muitos têm visão, revelações. Porque não tem como Deus dar um dom para uma pessoa só. Ele tem que distribuir os dons. E cada um que está sentado aqui tem um dom. Qual é o seu dom nessa noite? Se você não sabe qual é o seu dom, procura buscar, procura orar, procura fazer uma campanha, procura perguntar a Deus qual é o dom que ele tem sobre a sua vida, que ele vai se manifestar, e o dom que ele tem sobre a sua vida para você começar a exercer ele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe nosso amado irmão com a palavra poderosa. O Senhor Jesus está vivo e intercedendo por nós. Presbítero Giovanni, que ele está encerrando esse trabalho esta noite. Pai do Senhor, irmãos, amém? As irmãs prepararam, né, uma lembrancinha para as mães, e nesse momento a gente vai estar chamar as mamães aqui, amém? Chamar as mamães aqui na frente, amém? Para estar recebendo a lembrancinha da igreja, né, que as irmãs fizeram aí, confeccionaram aí para as irmãs, de coração, amém? Para cada uma das mamães. A gente sabe o papel de vocês no lar, né? Que Deus possa estar abençoando vocês grandiosamente. Pode vir até a frente, mamães. Não fique acanhada. Vem cá. Tem a mamãe Gersina. Vem para cá, mamãe Gersina. Vem. Amém? Receber aqui uma lembrancinha. Amém? Todas as mamães. Aí, pode ir chegando para cá. Amém? Pode ir passando para frente aqui. Está todo mundo ficando na porta. Amém?
vamos estar orando pelas mamães nesse momento. Vamos colocar de pé. Você que tem a sua mãe aí, ore por ela. Talvez ela não pôde estar aqui hoje. Amém? Sua mãe talvez está longe. Tem outros que a mamãe já partiu, né, há muito tempo. Mas o Senhor tem sustentado você, né? Tem dado alguém para te dar um auxílio aí, uma sustentação. Vamos orar pela mamãe nesse momento? Pelas mamães, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essas mamães que estão aqui na frente da igreja nesse momento. Que o Senhor possa abençoá-las, dar sabedoria no lar para criar os filhos a cada dia. Fortalecer elas, meu Pai, no lar, Senhor, para criar a família. Que o Senhor possa fortalecer, dar saúde a cada mamãe, ó Deus, que tem lutado, tem batalhado, tem edificado o seu lar com sabedoria pela Tua palavra. Ó Deus, e nesta noite nós ministramos sobre elas a Tua bênção, a Tua saúde, a Tua paz, a Tua sabedoria sobre elas, para que elas possam conduzir os seus lares, meu Pai, ó Deus, a cada dia, com a direção do Teu Espírito Santo. Nós abençoamos essas mães e desejamos para ela, meu Pai, ó Deus, que o Senhor venha estar fortalecendo todos os dias, ó Deus, a vida, a fé e a saúde delas. É que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos bater palmas para as mamães? Bem, irmãos, cuide da mamãe todo dia, né? Fala que ama ela aí, porque mamãe, o dia dela é todo dia, né? Nós separamos um dia por ano para agradecer a Deus pela vida delas. Deus abençoe. Irmãos, terça-feira, né? Sempre tem oração aqui na igreja, às 7h30, aí na direção do nosso irmão Edgar. Estamos também com oração na igreja às 5h30 da manhã, de segunda a sexta. Você que tem condição de vir, mora perto, vem participar conosco aí nas orações, das 5 às 5h30. Essas orações, às vezes a gente cansa um pouquinho de levantar um pouco mais cedo, irmão, mas faz uma diferença muito grande na comunhão da gente com Deus, né? Isso aí dá um fortalecimento espiritual tão grande pra gente. Então, você que tem condição, se você mora longe, põe o seu relógio de despertar, cultive todo dia pelo menos uma meia hora, 40 minutos de oração com o Senhor. Amém? Quarta, estamos aqui novamente com a campanha na direção do irmão Kedro. Já é a penúltima quarta-feira. E sexta, de oração sempre está aí às 7 horas. Domingo tem escola bíblica pela manhã. E às 7 da noite tem aí o culto de adoração ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé para a gente estar encerrando. Deus abençoe o irmão Genilson, que transmitiu a palavra, a sua família e cada um de vocês que vieram aqui cultuar o Senhor. Esteja também, irmãos, orando, né, pela construção. Sempre lembra, irmão, da construção da igreja lá, onde a gente vai estar reunindo, se Deus permitir, né? Para que Deus venha estar abrindo portas, né? Nós estamos trabalhando de algum tempo para cá, no limite, né? E Deus, Ele às vezes vai surpreendendo a gente, né? Com algumas bênçãos assim, para suprir uma semana de serviço lá dos irmãos que estão lá construindo. E lá vai devagarzinho suprindo e nós vamos rompendo, né? Então, Deus abençoe você que tem dizimado, ofertado na casa do Senhor. Através disso, também está sustentando a obra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse momento nós oramos ao Senhor, agradecemos pelo culto que o Senhor nos deu oportunidade de lhe prestar nessa noite. Nessa noite nós oramos também por qualquer pessoa que entrou aqui, meu Pai, doente, enfermo, ó Deus, precisando de uma porta aberta, precisando de um milagre. Neste momento nós oramos por essa pessoa, que toda enfermidade saia dessa vida, desse corpo agora, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, que toda necessidade, um milagre em alguma situação que os nossos irmãos estão precisando, ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos por este milagre agora, que os seus servos estão pensando, que o Senhor possa curar, ó Deus, a enfermidade, possa fazer um milagre, ó Deus, nessa necessidade. Leva todos em paz para os seus lares,
Dá uma noite abençoada para o seu povo, uma semana de trabalho com livramentos. Guarda os nossos irmãos que trabalham longe da cidade, que o Senhor leve em paz e traga em paz para os seus lares. É que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Presbítero Vando com a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja todo com o povo de Deus, não só agora, mas para sempre, e todos recebam dizendo amém. Aleluia.